por 23 anos. Onde eu vivia de uma maneira dissoluta e já andava em estado deplorável no bairro onde eu morava. Acho que não, tenho quase certeza que já era para me estar morto já esse momento. Jesus transformou a minha realidade a partir do momento que eu conheci o projeto Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais. Esta é a Cristolândia Parelheiros. São 42 unidades de Cristolândia que nós temos no Brasil. Ela tem por objetivo trabalhar com as pessoas que estão ou nas cracolândias ou que são dependentes químicos, que precisam, que querem mudar de vida e mudar a sua realidade e o contexto em que vivem. Eu vim de um lar muito conturbado, que meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe. Eu me olhava no espelho e eu via um cadáver, assim, basicamente. Eu era pele, osso e músculo. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu conheci Cristo através do programa Cristolândia. Então eu acho que é um trabalho que realmente dá resultado. A Cristolândia, ela faz o trabalho de resgatar a pessoa que está num caso de drogadição. Nós trabalhamos com a pessoa apresentando Jesus, trazendo dignidade à pessoa, restaurando a dignidade da pessoa. Mas isto, você, igreja, já tem participado e já tem feito. Mas existe também uma frente que as igrejas precisam estar cada vez mais envolvidas, que é o Projeto Viver. O Viver ele é o Programa Nacional de Prevenção da Junta de Missões Nacionais. Ele surgiu em 2015 com a demanda que foi encontrada dentro da própria Cristolândia. Eu iniciei nas drogas com 14 anos, no álcool. E quando a gente investe na vida de uma criança, a gente está investindo numa vida por inteiro, né? Porque ela vai ter toda a vida dela para servir ao Senhor. Se existisse um viver onde eu estava, onde é minha cidade, eu acho que minha vida, eu tenho certeza que não seria assim. A gente tem a Bíblia como o nosso manual, mas nossa regra mesmo de fé, de prática. Nós queremos que eles aprendam a palavra de Deus, isso tem feito a diferença nele, ao ponto de transformar a família, não somente a família, mas os seus parentes e a comunidade. O outro pilar é o fator de risco e proteção. A gente vai observar na criança e no adolescente e a gente vem com fatores de proteção. Todas as nossas ações, elas precisam ser contínuas, porque a oferta de droga, ela é diária na vida de uma criança e adolescente. Eu conheci as drogas com 15 anos de idade. Foi por um familiar que eu conheci a cocaína. De uma hora para outra, eu era importante, eu era aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. A gente vem mostrar para a criança e para o adolescente oportunidades positivas, escolhas boas, escolhas saudáveis que ela vai fazer. Um braço muito importante do programa Viver são as Casas Viver. E uma delas se encontra aqui no Distrito Federal. Aqui acontece na prática ações com a comunidade e com as nossas crianças. Mas também acontece um movimento para o treinamento das igrejas que querem desenvolver o Viver em sua localidade, na sua realidade. Nós temos aula de reforço escolar, aula de música, aula de matemática, nós temos clube do livro. Assim também o projeto Viver Ensinando a Pescar. O Viver Ensinando a Pescar é um projeto de capacitação profissional das famílias do projeto Viver. O Viver é uma resposta de oração. Vamos parar de perder essa geração. Nós não vamos mais precisar ir até as Cracolândias para resgatar a ovelha perdida. Não, não. Nós, como Igreja do Senhor, podemos fazer um trabalho de prevenção. Ele não teve a oportunidade. Na época dele não teve Viver. Assim como na minha vida, desde os 12 anos envolvido com as drogas, sem expectativa de vida, sem esperança, eu também não tive essa oportunidade. Então hoje o nosso desejo, a nossa alegria é poder levar esperança, levar Jesus, levar aquilo que Deus deu para mim, para ele, para que essa geração não passe o que nós passamos. Bom, e eu vou usar a minha história que eu tive, o meu testemunho e o viver que Deus botou na minha vida para poder falar para essas crianças que Jesus é bom e o tempo todo. Hoje eu sou missionário na Junta de Missões Nacionais. Hoje eu sou casado com uma missionária que atua juntamente comigo. Hoje a minha esposa, ela espera um filho meu, nosso neném Isaac, que está a caminho. E Deus tem me proporcionado coisas maravilhosas. Hoje realmente eu tenho experimentado viver na dependência do Senhor.
E eu sou grata a Deus e grata a um projeto lindo e maravilhoso que acredita em vidas doentes, porque o verdadeiro cristão é isso que ele faz. Ele abraça essas vidas, as vidas que Jesus quer que cheguem até ele. Vê-los salvos, totalmente transformados. Este é o meu maior sonho, que eles entendam o amor de Cristo para a vida deles, que eles recebam a salvação de Cristo nos seus corações e nas suas vidas, e que eles vivam esse amor de Cristo com sinceridade de coração. Esse é o maior sonho. A paz do Senhor Jesus a todos. Som. Oi. Som. Oi. Boa noite, queridos. Eu acho que eu nem preciso de microfone, né? Eu já falo um pouco alto por natureza. Queridos, sejam todos muito bem-vindos ao culto dessa noite, o nosso culto missionário. Hoje é o segundo domingo que nós estamos aprendendo, conversando, entendendo um pouquinho a respeito de missões. E tem sido muito bom, tem sido muito gostoso. Hoje pela manhã o pastor Marcos trouxe para nós uma mensagem a respeito de missões, da importância de ser um missionário, de receber um chamado, né, de ser enviado. E hoje à noite nós também, com certeza, teremos muitas coisas aqui a respeito de missões. Eu quero que nós leiamos o tema e a divisa que vai ser projetado. O tema é fácil, né? Diz Minha Pátria para Cristo. O tema da campanha de missões nacionais esse ano é Minha Pátria para Cristo. Vamos repetir todos nós? Minha Pátria para Cristo, né? O nosso desejo, o sonho do nosso coração é que a nossa pátria seja ganha para o Senhor Jesus. E vamos, agora sim está projetado, né? Vamos ler de novo? Minha Pátria para Cristo. E a nossa, vamos todos? E ainda há muitíssima terra para conquistar. E ali diz que ainda há muitíssima terra ficou para possuir, né? Mas o sentido é o mesmo. Domingo passado nós ouvimos a respeito dessa mensagem com o pastor Irineu pela manhã e nos deu uma compreensão bastante alargada a respeito desse tema. Queridos, antes de orar nessa noite, eu quero dar boas-vindas. Hoje nós temos muitos visitantes, né? E nós estamos muito alegres. Temos toda a família do pastor, faltando só a esposa e o neném, né, do Diego, não é isso? Vinícius. Diego é o pastor. E temos toda a família do pastor Diego, né? Temos ali no penúltimo banco a nossa irmã, ela me falou o nome dela na quarta-feira. E eu já esqueci. Marlene, isso, a nossa irmã Marlene deu um testemunho na quarta-feira, quem não veio perdeu, né? No último banco temos Ana Laura. Sejam muito bem-vindos todos, ok, queridos? Sintam à vontade aqui na casa do Senhor. E também aos que nos assistem em suas casas, sejam bem-vindos, alguns com algumas limitações, que Deus possa estar renovando as forças de vocês e que essa seja uma noite muito abençoada na vida de todos.
Nós vamos orar nesse momento. Gostaria que vocês se colocassem de pé, porque nós vamos pedir a direção do Espírito Santo para todo esse momento de culto. Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória nós rendemos ao Senhor. Pai, Tu és o Deus o qual nós estamos prestando culto, Senhor. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O Senhor é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele pelo qual nós estamos aqui, Senhor. Tu és o autor do Espírito Santo que nos conduz em Tua presença em todo instante. E neste momento, Pai, nós colocamos as nossas vidas, nossas mentes e corações na Tua presença. Pai, que tudo que viermos a fazer aqui nessa noite, tudo que viermos a ouvir, toda a nossa participação aqui, meu Deus, chegue com um cheiro suave à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que adentrou essas portas, meu Deus. Os que estão em casa, os que estão enfermos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos. Fica conosco, Senhor, nos dê a alegria da Tua presença, Pai. Nós oramos assim, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós temos agora uma leitura bíblica a ser feita, nós também vamos estar projetando. Essa leitura bíblica é resultado de um trabalho missionário, de um grande missionário que todos nós conhecemos. Vamos ler de forma alternada, eu leio um verso e vocês leem o outro. Atos. Oi. Leitura do livro de Atos. Empresta minha Bíblia aí, por favor. Encontrou? Isto. Então vamos ler. Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Tem mais. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos ler todos juntos esse último. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quem disse isso foi Paulo e Silas, né? Para o carcereiro. Como eu disse a vocês, isso aí é resultado de um trabalho missionário do apóstolo Paulo. Como nós estamos em tempo de missões, nós estamos frisando esses trabalhos. Irmãos, podem se assentar. Nós vamos se preparar para o momento de louvor, mas antes nós vamos fazer um momento de oração. Os irmãos podem se organizarem e eu gostaria que nós tirássemos 1 ou 2 minutos nesse momento para estarmos orando pelos missionários e pelos seus trabalhos espalhados
por todo o nosso país. E lembrando de alguns projetos que também são executados, né? Nós vimos hoje pelo menos 2 ali naquele vídeo, o Projeto Viver, o Projeto Cristolândia, mas são inúmeros os projetos. No domingo que vem eu vou trazer alguns aqui para apresentar para vocês, porque hoje ficaria muito prolongado o culto. Mas vamos estar lembrando desses missionários, de onde eles atuam. Alguns, né, viajam sem família, não voltam nunca mais, né? Tem uma missionária que ela viajou para a África, eu tento lembrar o nome dela de vez em quando, mas eu esqueço. Ela era solteira na época, ela viajou e nunca mais voltou, né? Isso tem muitos anos e ela atua lá com trabalho com crianças. Então, são missionários que abrem mão da sua própria vida, né, para estar em campos missionários. São missionários que viajam para revitalizar igrejas, né, como foi o pastor Irineu nos confins da terra alguns anos atrás, né, e às vezes deixa familiar para trás, tudo isso por amor à obra, né, do nosso Deus. Então, queridos, encostem no seu irmão aí e ore um minutinho, pelo menos, pelos missionários e pelo trabalho que eles estão realizando aí. Vamos estar orando nesse momento. Alguém para orar comigo? A irmã Vasti. Vamos dar continuidade ao nosso culto agora com o louvor. Quero ser como criança,
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. 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 Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Nada melhor do que ser abraçado por Deus, estarmos no acolhimento do Senhor, né? Recebendo de Deus o carinho, o tratamento, a atenção. Nada melhor do que estarmos na presença do Pai, nada melhor do que estarmos com Ele. Hoje pela manhã conversávamos sobre isso, falávamos sobre isso, que a nossa relação com Deus deve ser muito mais do que um simples relacionamento, mas tem que ser algo que seja de uma intimidade, de uma infinidade de carinho, de entrega,
e de reconhecimento de que Ele é o Senhor das nossas vidas. E nesse tempo de missões que temos investido em oração, e a igreja tem vibrado na presença de Deus em favor dos nossos irmãos e irmãs missionárias, nós também queremos nos dispor para servir a Deus de uma forma ainda mais enfática, mais ousada, mais corajosa, mais propositada. E essa canção nos convida, né, a nos apresentarmos a Deus como alguém que quer ser usado por Ele. E eu convido você, nós convidamos você para formarmos realmente um grande ministério de louvor e cantarmos esta canção como uma entrega, como uma oferta que é levada ao altar do Senhor, buscando de Deus, então, a capacitação para servi-lo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar
convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos cantar este hino, o 422, como um grande chamamento para a igreja, né? Um chamamento de despertamento para embraçar na obra do Senhor, na pregação da palavra, no testemunho do Evangelho, levando as boas novas de salvação para o ferido, o perdido, o doente, aquele que necessita da graça e da misericórdia de Deus, como nós também um dia tivemos um encontro com Ele. Vamos nós trabalhar, só nós servos de Deus, com o Mestre seguindo o caminho dos céus. Vamos com bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá no céu. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Esse é um momento na vida da nossa igreja em que nós depositamos no altar do Senhor dízimos e oferta. É um momento exclusivo para os membros dessa igreja, mas ninguém é impedido de participar. Se você tem no coração esse desejo de fazer, assim fique à vontade. Os que nos assistem em casa também, nós projetamos o QR Code. Fiquem à vontade caso vocês quiserem fazer a oferta. Nós vamos ler 2 versículos antes de estarmos entoando o cântico e na medida em que nós estivermos entoando, vocês, quem veio preparado, pode ficar à vontade para devolver sua oferta. Vamos ler todos juntos? Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti e do que é teu te damos, né? Ou seja, nós devolvemos para o Senhor aquilo que é dele mesmo, né? Graças a Deus por isso, nós não temos nada. Queridos, vamos entoar o cântico e fiquem à vontade caso queiram participar. Porque dele, por ele, para ele são todas
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Pastor Marcos, faz a oração de gratidão pelas ofertas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós só temos motivos para render graças ao Senhor, para exaltar o Teu nome por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Oh Deus, que as Tuas boas mãos têm sido sobre a nossa vida. E tudo que trazemos ao Teu altar, Senhor amado, tudo que devolvemos ao Senhor é por reconhecimento, Deus, desta Tua bondade. Oh Deus, é por saber que Tu és a fonte da nossa provisão. Oh Deus, Tu és o motivo de termos o pão de cada dia, és o motivo de podermos cumprir os nossos compromissos. Senhor amado, muito obrigado, oh Deus, porque temos tido os recursos, Senhor amado, que o Senhor tem nos abençoado. Oh Deus, muito obrigado pela igreja, Senhor amado, que acolhe os dízimos, que recolhe os dízimos, Senhor amado, para investir na Tua obra, para investir, oh Deus, no ministério missional, para investir, Senhor amado, no sustento dos missionários, para cooperar, Senhor amado, para que a igreja também possa cumprir os seus compromissos, Senhor amado, com o Estado, com o município. Oh Deus, tendo assim, oh Deus, a bênção de ter o Seu nome, oh Deus, sendo exaltado através da vida dela. Que não falte, Senhor amado, que não falte na nossa mesa o pão, que não falte na nossa mesa as Tuas bênçãos, mas que não falte corações rendidos e gratos na Tua presença. Por isso, ó Deus, nós já Te adoramos também por esse motivo e Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. As crianças vão descer? Cris, as crianças vão descer? Vamos orar, crianças, para nós enviar vocês para as salinhas e ali vocês terem o culto adequado para vocês, né? Irmã Maria, aproveita e ora abençoando essas crianças. Senhor, meu Deus e Pai que estão nos céus, obrigada por esse momento, Pai. Obrigada porque é um momento ímpar, é um momento, ó Pai, tão delicado, meu Deus, porque sabemos que estamos na Tua presença. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, fala com cada um que está aqui em nome de Jesus. Obrigado pelos louvores. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai de amor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Queremos apresentar essas crianças ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor disse, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, apresentar todas as crianças da igreja, aqueles, ó Pai, que estão sendo evangelizados, o Senhor venha abençoar. Em nome de Jesus, abençoa a Cristiane, abençoa a Giane, abençoa todos que fazem parte desse ministério. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
vai ser pastor também, em nome de Jesus, né? Ele já está querendo usar o microfone. Queridos, eu vou passar algumas informações para vocês antes de convidar o pastor Diego. Eu creio que a maioria da igreja, né, eu acho que todos já sabem, o pastor Irineu, ele tem 15 dias, ele tirou 15 dias de férias, mas está aqui, graças a Deus, não consegue nos largar, né, pastor Irineu? Nem nas férias. Então, por isso que eu vou passar informações para vocês, porque é sempre ele que passa, né? Não que ele vai ficar sentadinho o tempo todo, que com certeza daqui a pouco ele vai ser convidado também. Mas nós temos aqui todas as terças e quarta-feira o culto, nós temos todas as terças e quarta o curso de bateria com as crianças, né? Você que está nos visitando e conhece alguma criança que tem o interesse de fazer o curso de bateria, é só procurar pastor Marcos, tá bom? Nós temos esse trabalho aqui. Ah, entendi. Se estende a adultos também, adolescentes, jovens, né? Então, se você conhece alguém, nos procure. Também, queridos, no próximo sábado, nós teremos a palestra com a nossa irmã Daniele. Ela está aí hoje? Agora à noite ela não está, né? Teremos a palestra com a nossa irmã Daniele às 17 horas, né? Então, ela vai precisar de ajuda aqui, ok? As irmãs, os irmãos, por favor, compareçam para ajudar nesse evento, ok, irmãos? Eu não vou poder estar, porque eu vou fazer uma cirurgia na quinta-feira e Dona Luzia faz uma cirurgia na quarta-feira. Então, eu vou contar com a colaboração de vocês para ajudar, tá bom? O Léo compra as coisas, vocês montam o café direitinho, tem as crianças que vão chegarem também para vocês estarem acompanhando, ok? Sábado às 17 horas. Eu não estou me recordando se tem alguma coisa urgente para avisar. Alguém se recorda? Oi? Ah, sim, o tema da palestra é autismo, né? Vai ser uma palestra sobre o espectro autista. Então, se vocês conhecem também famílias, né, com crianças nessas condições, vocês estejam convidando os pais, né, e podem trazer as crianças também, que vai ter pessoas aqui para cuidar delas. Então, queridos, eu acho que para esse momento é só se nós lembrarmos de mais alguma coisa, até o final do culto nós vamos estar comunicando. Convidar o pastor Diego e vou pedir para ele apresentar a família dele, né? Tem sua esposa, que eu não sei o nome, das meninas eu sei. Obrigado, Irmã Rosa. Boa noite aos irmãos. É muito bom estar de volta, né? Não tem tanto tempo assim, né? O mês passado eu estive aqui com os irmãos e foi um grande privilégio. Hoje eu estou melhor acompanhado do que naquele dia, né? Estou completo, acompanhado da Michele, minha esposa, a Cristal está ali com o Vinícius e a Elis desceu então com a vovó e com o primo, né, lá para a salinha das crianças. Meus irmãos, é com muita alegria, como eu já disse, que eu retorno e hoje então tenho o desafio de falar sobre um tema que é missões. Missões é o que move o coração de Deus e é aquilo que Deus tem movido o meu coração desde muito cedo, né? Começando ali entre os meus 11 e 12 anos de idade, ainda nem convertido era, mas já sonhava em ser um missionário. E fui para a faculdade, né, na época, aí, com meus 17, 18 anos, para fazer educação física, pensando em ser um missionário na Ásia, através do esporte. Deus mudou um pouquinho, né, os rumos, não fui missionário na Ásia, mas Deus, então, depois de alguns anos, me leva para o seminário. Do seminário eu conheço a Michele, nós vamos, então, para o Rio Grande do Sul. Já há 15 anos estamos servindo como missionários. Desses 15 anos, mais ou menos 10 anos de Rio Grande do Sul. E ali seguimos firmes,
passamos um período muito breve na Espanha e um período breve aqui também no Espírito Santo, mas seguimos firmes com o propósito de nos desgastar por missões, porque entendemos que missões é o que move o coração de Deus. Muitas vezes nós não entendemos que a obra da redenção, a obra de Deus, é uma obra missionária, é o resgate do pecador, é o evangelho de Cristo Jesus ao pecador. E esse projeto missionário começa lá em Gênesis 3,15, quando Deus promete a Adão e Eva que enviaria o seu Filho Jesus Cristo para pisar a cabeça da serpente e esmagar a cabeça da serpente. E ali então nós começamos a ver então todo um processo missionário, onde Deus vai escolher um povo, onde Deus vai usar homens para falar a esse povo, sempre com o propósito de alcançar as demais nações. Mas acontece que esse povo não entendeu muito bem isso e achou que era só para ele. Mas lá em Gênesis 12 nós vemos Deus chamando Abraão e falando: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua família. Mas o tempo passa e aí nós chegamos na plenitude dos tempos, quando Jesus vem, vive entre nós. E nós temos então o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vemos então tudo o que Jesus faz, tudo o que Jesus opera. Então nós podemos dizer que o Antigo Testamento nós vemos o Pai em ação, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos o Filho em ação, mas tem o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vemos o Espírito de Deus em ação, fazendo a obra missionária avançar, alcançando então os confins da terra. E é sobre o livro de Atos que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 39. Atos 27, verso 39. E é muito interessante que a obra missionária, Deus tem um plano muito bem alinhado sobre a obra missionária. Primeiro, ele promete o seu filho. Depois, ele escolhe um povo, que seria o povo que iria ser exemplo, queria exemplificar para os outros povos como era se relacionar com um Deus Todo-Poderoso. Esse povo não entende. Então, na plenitude dos tempos, Jesus vem. E ao vir, Jesus então ensina, Jesus prega, Jesus se dedica a mostrar então a hipocrisia dos fariseus, a mostrar que o evangelho é para todos. O evangelho não é só para aqueles que se acham bons, na verdade não, o evangelho é para aquele que reconhece que é ruim. Aquele que reconhece que é pecador, para esse é o evangelho. Por isso Jesus foi ter com a mulher adúltera, Jesus foi ter com a samaritana, Jesus foi ter com o Zaqueu. Jesus chamou um cobrador de impostos para andar e viver com ele. Jesus chama Pedro, um pescador intempestivo. Jesus chama os filhos do trovão. Já imaginou alguém que é conhecido como filho do trovão? Depois se torna o discípulo do amor. João e Tiago, os dois irmãos. Mas no livro de Atos, nós vemos então, o livro de Atos que é escrito por Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, é o segundo livro que Lucas escreve para um homem chamado Teófilo, e já no início do livro de Atos, no versículo 8, nós vemos um cronograma que Deus dá, através da vida de Lucas, e Jesus vai dizer então para os seus discípulos, né? No versículo 8, pode ficar aí no capítulo 27, mas no versículo 8 do capítulo 1, Jesus disse o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos nessa crescente, aonde o evangelho começa a ser pregado dentro de Jerusalém, depois vai para a Judéia, Samaria e alcança os confins da terra. E por que eu estou fazendo essa construção com os irmãos? Porque o texto que nós leremos agora é um texto onde o evangelho já está chegando aos confins da terra.
Paulo está rompendo as barreiras, Paulo está a caminho de Roma, aonde ele vai, na verdade, para a sua prisão, aonde Paulo provavelmente vai morrer. Então nós chegamos no capítulo 27, e aqui Paulo está em meio a uma grande tempestade. Já há quase 2 semanas o navio está sendo jogado de um lado para o outro pelo mar revolto, e está todo mundo desesperado. Nos versículos anteriores do capítulo 27, nós vemos Paulo falando para a tripulação, falando: olha, não temam, ninguém aqui vai morrer, Deus vai proteger a todos. E aí nós chegamos então no versículo 39 do capítulo 27. E assim está escrito: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos que para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Oremos, meus irmãos. Querido Deus, lemos a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é poderosa, que a Sua palavra é viva e é eficaz. E queremos pedir, ó Pai, que através da ação do Teu Espírito Santo, nós possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo quer dizer aos nossos corações por meio da Tua palavra nesta noite. E o desejo do nosso coração, Pai, é que a Tua igreja seja edificada e que o Senhor seja glorificado através desta mensagem. Oramos, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a vida missionária é uma vida de desafios. A vida no campo missionário é uma vida de constantes desafios, mas também de inúmeras alegrias. Os desafios são enormes, são maiores do que nós, e muitas vezes nós pensamos que Deus não nos dará desafios maiores do que nós mesmos. Mas, na verdade, Deus nos dá, muitas vezes, desafios muito maiores do que nós.
porque a obra é dele. E ele é o Deus sobre todos os desafios. Não existe desafio pequeno ou grande para Deus. Então, uma grande lição que eu tenho aprendido no campo missionário ao longo desses 15 anos é que quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lembre-se disso. Quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A nossa desesperança humana pode fechar as portas, fechar as cortinas dos nossos olhos e nos impedir de ver a ação de Deus, de deixar de enxergar Deus, mas Deus continua agindo em nosso favor. Deus continua agindo para formar Cristo em nós. Deus continua agindo para cumprir o seu santo e agradável propósito de nos fazer semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia também diz que é o nosso irmão mais velho, que nós seremos um dia como ele. E Deus está então fazendo isso. E nessa perspectiva, eu quero olhar para o texto com os irmãos nessa noite e perceber 3 fatos importantes nessa caminhada da vida. E quando eu falo a vida missionária, e por isso eu comecei dizendo que missões está no coração de Deus e que toda a Bíblia é uma obra missionária. Uma vez que toda a Bíblia é obra missionária e obra missionária está no coração de Deus, e Deus chamou você e a mim, logo a nossa vida, independente se eu estou num campo missionário ou não, deve ser uma vida missionária. Então eu estou aqui trazendo essa reflexão e olhando para vários missionários à minha frente. Porque todo aquele que é alcançado por Jesus Cristo tem uma missão de cumprir a grande comissão, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, de ensinar aquilo que Jesus ensinou, nos ordenou e de levar pessoas à fé para que essas pessoas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que eu vejo no texto, que está à nossa frente, um salvamento milagroso. Olha o texto, nos versículos 39 a 44 do capítulo 27. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo na ilha. Eu não sei quantos aqui já tiveram privilégio, não sei se é tanto privilégio, prazer ou desprazer, de estar num barco em alto mar. Michele e eu estávamos de lua de mel em Florianópolis e nós, então, conseguimos economizar muito nos primeiros dias de lua de mel. Tínhamos feito um planejamento financeiro, um orçamento, e o custo foi bem mais baixo. E aí, lá pelo um belo dia, nós olhamos um para o outro e falamos assim, vamos fazer um passeio para marcar a nossa lua de mel? Vamos. E aí nós procuramos, fomos a várias lojinhas nas praias para ver qual o passeio que era mais recomendado, e nos recomendaram um mergulho numa ilha chamada Ilha do Arvoredo.
E no dia que nós fomos contratar o passeio, era um dia lindo de sol, não tinha uma nuvem no céu, verão, janeiro, segunda quinzena de janeiro, e nós fechamos para o dia seguinte. No dia seguinte, nós acordamos, abrimos a janela do apartamento que nós estávamos hospedados, chuva, muito vento e tudo nublado. Aí nós falamos, e agora? Igual, vamos para lá, para o ponto de encontro. Chegamos lá, estavam na dúvida se iam sair ou não para o passeio. Era 1h30 de barco adentro, para mar adentro. E, por fim, resolveram sair. E nós fomos. Meus irmãos, as ondas, o mar estava muito mexido, as ondas estavam de pequenas para médias. Deu 2 minutos no barco. A Michele falou, amor, já estou passando mal. Correu eu nunca lembro se é proa ou popa, ela correu para o fundo do barco para vomitar, e eu fiquei fixo, olhando para um ponto fixo para tentar não vomitar. Vencemos 1h30 para ir. Lá chegamos, mergulhamos, foi bem legal, nós até compramos uma máquina fotográfica para tirar foto debaixo d'água, enfim, foi muito legal. Depois nós tínhamos que esperar, mas 25 a 30 pessoas para mergulhar. E nós estávamos lá no barco e o barco balançando. Nós bebíamos água para ter o que botar para fora. E nós só pensávamos que tinha mais 1h30 para voltar. O passeio foi tão marcante que nós nunca revelamos as fotos da máquina que nós compramos. E nunca mais quero chegar perto de um barco. Agora, obrigado, pastor Marcos. Agora, imaginem os irmãos. Há 2 semanas, as ondas estão batendo contra o barco. O barco está em meio às ondas de um mar bravio, uma grande tempestade. As pessoas estão pensando que elas vão morrer. Nós quase morremos de tanto vomitar em ondas pequenas. A vida deles está em risco. O barco já está fragilizado e, de repente, então, o barco se prende a um balcão de areia, prendeu a proa. O vento vem e destrói o barco. Vamos morrer. E aí os tripulantes olham, os soldados olham para os prisioneiros e falam, vamos matá-los. E aí na nossa cultura a gente pensa, uau, que homens cruéis. Na verdade não. Naquela cultura, se um prisioneiro fugisse, a pena do prisioneiro era dada ao soldado que estava responsável por ele. Na verdade, o soldado está tentando livrar o dele. Vou me proteger. Mas o comandante daquela tripulação, ele lembra do que Paulo havia feito durante o outro período da tempestade. E ele quer poupar a vida de Paulo. Ele diz, não matem esses homens. E eles então passam e todos conseguem chegar até a praia. E se cumpre aquilo que Deus havia dito a Paulo, que ninguém iria morrer durante aquela tempestade. E eles chegam na ilha de Malta. Na vida que nós levamos, na vida que vivemos, muitas vezes as tempestades se levantam contra nós. No campo missionário, elas se levantam a umas 2, 3, às vezes 4, 5 ao ano, mas ela se levanta. E eu tenho certeza, se você é ser humano que nem eu, se você é pecador que nem eu sou, se você vive rodeado de pecadores, eu tenho certeza que a tempestade se instaura na sua vida também. E talvez você esteja passando por uma tempestade hoje, seja através de uma enfermidade que chegou, seja através de um diagnóstico que você não esperava, seja através da crise financeira, seja através do temor para onde o nosso país está caminhando, seja através de um relacionamento quebrado dentro da família, um conflito conjugal, um conflito com um filho entregue às drogas. Agora nós precisamos lembrar que quando estamos em meio à tempestade, nós precisamos estar convictos e certos nas promessas de Deus. Paulo,
não se desespera. As pessoas querem matá-lo. Ele está em meio a uma tempestade, mas ele havia recebido uma promessa de Deus anteriormente de que ninguém morreria. E Paulo está tranquilo. Paulo está no barco e a tempestade está jogando o barco para um lado e para o outro. E aí eu lembro de um cântico que nós cantávamos, eu cantava quando era bem criança. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Se Jesus segura minha mão, tudo vai muito bem. Nós precisamos lembrar disso. Quais são as promessas de Deus para nós? E aqui eu não estou falando de promessas desses bandos de sem vergonha que fica pregando por aí, falando que você vai enriquecer, que você vai ter carro zero, que você vai ter casa grande. Não, não tem nada a ver com isso. As promessas de Deus para nós são aquelas que Jesus nos deu. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Jesus, em certa feita, olhou para os discípulos e falou: olha, o fardo de vocês está pesado? Troca com o meu. Experimenta o meu que é leve e suave. Deixa eu levar o seu fardo. Jesus também, na grande comissão, Jesus promete, e nós esquecemos da última parte da grande comissão. Jesus manda que façamos discípulos, que preguemos o evangelho, que ensinemos o que Jesus ensinou, que batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final, ele diz assim: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com você. Jesus está no barco em meio à tempestade. Segura a mão dele. Desfruta da presença dele. Deixa que ele cuide da sua vida. Em meio à tempestade, nós somos tentados a perder os olhos de Cristo e começar a olhar para as coisas que Satanás está fazendo ao nosso redor. E muitas vezes, inclusive, acreditamos que aquilo que Deus está fazendo é obra de Satanás. Cuidado! Essa tempestade não foi Satanás que colocou na frente da tripulação. Paulo havia recebido do próprio Deus a palavra de que o próprio Deus colocaria uma tempestade no caminho deles. Não foi Satanás. Então, nem toda tempestade que se abate sobre nossa vida é obra de Satanás. Muitas vezes a tempestade que se abate é Deus. E eu ouso afirmar que mesmo quando Deus permite que Satanás faça algo, o plano de Deus é superior a ele, e Deus vai usar essa tempestade para a glória dele, para forjar Cristo em você e em mim. Diego, como que você está falando isso? Lembra da história de Jó? Meu querido, minha irmã, meu irmão, Satanás só faz algo quando Deus permite. Lutero costumava dizer que Satanás, que o diabo é o diabo de Deus. Porque Satanás só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Satanás é poderoso, mais do que você e eu. Mas ninguém é como o nosso Deus. Satanás é uma criatura. Então para de dar crédito a Satanás. Pense que Deus está agindo para forjar Cristo em você. E da onde nós podemos tirar tudo isso? Lembra de Romanos, capítulo 8, versos 31 e 32, que diz que todas as coisas, o que são todas as coisas? Todas as coisas, literalmente tudo, a doença, a fome, a escassez, o prejuízo, o fracasso no negócio, o desemprego, o conflito, tudo, absolutamente tudo, a alegria, a bonança, a fartura, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? De sermos feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Confia nisso, descansa nisso. E na obra missionária nós precisamos confiar nisso o tempo todo. E Hebreus nos desafia, Hebreus 12, versículos de 1 a 3, depois você pode ler em casa, nos desafia a seguir a caminhada, a seguir proclamando Cristo, olhando para o testemunho da tão grande nuvem que veio antes de nós.
que testemunharam, que sofreram, que foram mortos ao fio da espada, que foram apedrejados, que foram esquartejados, que foram queimados vivos, que foram decapitados. O texto diz que nós devemos continuar caminhando, mantendo o nosso olhar fixo em Jesus Cristo. Qual é o seu desafio, meu irmão? Qual é o seu desafio, minha irmã? Qual é a sua tempestade? Olhe fixamente para Jesus. Agarre na mão dele e deixe ele te tirar do meio da tempestade. Deixe ele providenciar o meio para que você continue vivendo uma vida que o glorifique, uma vida de verdadeiro missionário aonde você está. Mas é interessante que o texto também nos mostra, no capítulo 28, um acolhimento amoroso. Olha os versículos de 1 a 6 do capítulo 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Nós vemos aqui um povo, e talvez a sua Bíblia usa a palavra bárbaros para se referir aos habitantes de Malta. E bárbaros para nós são pessoas malvadas, são pessoas cruéis. Mas, na verdade, nesse contexto não está dizendo isso. Nesse contexto está dizendo simplesmente que os malteses não falavam o grego. Naquele tempo, quem não falava o idioma grego era chamado de bárbaro. Então não tem nada a ver com pessoas violentas e viris e maldosas. Então a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui. Mas acontece que Deus prepara, então, um acolhimento amoroso para aquela tripulação e para todos os prisioneiros. Eles se achegam, as pessoas percebem que eles estão com frio, estão no mar revolto, e eles então, a primeira coisa, fazem uma fogueira. E essa fogueira então serve para aquecer, serve para espantar os animais selvagens, mas também Paulo nos dá uma grande lição aqui. Paulo nos mostra que não existe tarefa na vida de um missionário que não seja digna de ser feita. Paulo havia assumido durante a viagem uma espécie de liderança entre os presos e até mesmo aconselhando a tripulação. Mas Paulo faz o quê? Paulo é o único que percebe que o fogo está acabando. E Paulo sai atrás de gravetos para manter o fogo aceso. Paulo está ensinando para nós que quando vivemos como cristãos, nós precisamos estar dispostos a servir. Paulo está lembrando do Senhor Jesus, que pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Paulo está observando e está colocando em prática aquilo que ele havia aprendido de Cristo. E quantas vezes para nós é tão difícil pegar uma toalha, pegar uma vassoura. Nós queremos cantar no louvor, nós queremos pegar o microfone e pregar, mas fazer faxina às vezes não é tão agradável. Desentupir o banheiro, lavar a louça, todo o resto eu faço tranquilo. Faxina, lavar banheiro, desentupir banheiro, não tem problema. Agora, lavar louça eu não gosto, meus irmãos. É difícil. Mas não tem jeito, né, pastor Marcos? Tem que lavar louça. Aí lá em casa já há algum tempo, né? Eu que lavo a louça do almoço. Todo dia. Menos no domingo. Domingo não. Domingo a Michele lava porque eu estou preparando para o culto. Então eu tenho todo a minha sistemática para chegar até o culto. Nós precisamos servir, meus irmãos. A vida missionária é uma vida de serviço.
Afinal de contas, somos discípulos de quem? De Jesus. E o próprio Senhor disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, se queremos ser missionários, se queremos ter uma vida missional, uma vida que impacta as pessoas, precisamos servir. Tem que estar no nosso DNA. Ser o primeiro a pegar a toalha, ser o primeiro a pegar a vassoura, ser o primeiro a pegar as panelas para lavar. O primeiro, quando vemos algo fora do lugar, não precisa ir procurar o pastor Ineu, o pastor Marcos ou o Léo e falar, está fora do lugar. Não, coloca no lugar. Sirva. Agora, nós vivemos tempos, meus irmãos, que as pessoas têm dificuldade de se relacionar. Nós ficamos o tempo todo aqui, né? Nós nos relacionamos muito bem no mundo digital, virtual. A geração que vem depois da minha, então, e cada vez mais. Agora experimenta se oferecer para servir alguém. Se experimenta para ajudar alguém a fazer alguma coisa. Na sociedade que vivemos, isso certamente irá impactar essas pessoas. Mas nós vemos aqui uma outra lição que o texto nos ensina. Paulo vai lá pegar gravetos. E eu não sei se aqui não tem muito costume de usar lenha, né? Para fazer fogueira sim, mas para aquecedor, né? Lá no sul nós temos o frio e nós temos então dentro de casa a lareira. E volta e meia no inverno, volta e meia não, todos os dias a gente tem que acender o fogo. E um cuidado muito grande que nós temos que ter é com aranha. Lá em Gramado tem muita aranha. Graças a Deus, onde nós moramos não tem cobra, mas tem muita aranha. E tem muita aranha marrom, né, que é uma aranha perigosíssima. Então, todas as vezes que eu vou mexer com a lenha, eu tenho que estar atento. E volta e meia a gente pega bem pertinho delas, mas tem que estar sempre de olho. E Paulo não foi diferente. Paulo foi pegar graveto, veio uma cobra junto, e para fugir do calor, a cobra se agarra na mão de Paulo. Paulo então sacode, a cobra cai, as pessoas olham para Paulo e falam, esse aí é um assassino, vai morrer. Olha, a justiça de Deus está vindo sobre ele. Ele não conseguiu escapar do naufrágio, da tempestade, mas vai morrer picado pela cobra. Aí o que acontece? Paulo não cai, Paulo não incha, Paulo não começa a babar, Paulo não foi picado pela serpente. E aí o que eles falam? Antes ele era um assassino, agora ele é um Deus. E aí eles consideram Paulo como um Deus, ou um semideus. E o que o texto bíblico quer ensinar para nós? Nós precisamos fugir dessa compreensão tão rasa e simplista, de que quando a coisa vai bem, é Deus abençoando. Quando a vida vai mal, é o diabo. Não. Deus continua coordenando todas as coisas. É verdade que em alguns momentos da vida, nós colhemos frutos do nosso pecado, que são consequências do nosso pecado. E aí Deus então vai usar aquela dificuldade para nos fazer aprender que nós não devemos agir daquela forma. Agora, mais uma vez, lembra da vida de Jó? Se você reparar no texto bíblico, é Deus que fala para Satanás, tá vendo meu filho Jó? Não tem homem mais íntegro do que ele. E aí Satanás fala para Deus, deixa eu tirar as coisas dele, me dá permissão. E aí Deus fala, vai. Deus conhecia o seu servo. Deus estava provando Jó. E é interessante que o primeiro capítulo de Jó, não sei se você já leu com atenção o livro de Jó, faça esse exercício. No primeiro capítulo de Jó, Jó perde a vida toda. E o texto diz que enquanto um servo ainda estava dando a má notícia, o outro entrava para trazer outra. Não tem espaço de tempo, não tem intervalo, não tem o plim-plim. Não tem os 15 minutos de descanso do jogo de futebol. Não tem. É um na sequência do outro. E Jó perde tudo. E depois Satanás vem e ainda pede para tocar na saúde de Jó, no corpo de Jó. E Deus diz, vai, pode ir. Só não tira a vida dele.
A primeira vez era tira tudo, não toca nele. A segunda vez é toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. E o que mais me impressiona, durante o livro, Jó tem os seus dilemas, como todos nós temos, mostra que Jó era um ser humano como eu e você, mas é a resposta de Jó no final. Oh, meu Deus, antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. Em meio à tempestade da vida, seja no campo missionário, seja na cidade, Deus está nos dando oportunidades de conhecê-lo quase face a face, de vê-lo materializado num livramento, numa cura de uma enfermidade, na utilização de um tratamento médico para nos curar de uma enfermidade. Hoje pela manhã nós visitamos a Igreja Batista de Mata da Praia, a qual nós, Michele e eu, somos membros, e nós encontramos um querido pastor que me conhece desde quando eu tinha talvez a idade da Cristal, um pouquinho menos, a Cristal tem 13 anos, pastor Edmar. Pastor Edmar descobriu recentemente que ele está com um câncer muito grande entre o coração, no coração, no mediastino. E eu encontrei com ele primeiro durante a semana, lá no Carone, em Santa Lúcia, e hoje encontrei com ele na Mata da Praia. Já seria muito triste o diagnóstico de qualquer câncer. O pastor Edmar é o 5º câncer. É o 5º câncer. E como eu fui impactado, conversando com ele, vendo a alegria dele, a fé dele. Deus está dando. Eu sei para onde eu vou. Se eu morrer para mim será vitória. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos colocar mais em prática, meus irmãos, e desfrutar daquilo que Deus está fazendo. E deixar de lado essa perspectiva simplista de que quando dá certo é Deus, quando dá errado é Satanás. Não, não é assim. O nosso Deus é Deus sobre Satanás também. E Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Lembre-se disso. E terminando então, nós chegamos e entendemos o propósito de Deus para a tempestade, para o naufrágio, para o livramento de Paulo, para a recepção calorosa dos malteses, para o livramento do apóstolo Paulo. Olha os versículos 7 a 10 do capítulo 28. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Interessante, né? Houve uma tempestade. Deus conduziu aquele navio para aquela ilha. O navio encalha, quebra, eles nadam até a praia. Paulo é livrado de uma serpente. E aqui, então, nós vemos o propósito. E o texto diz, na minha versão, diz que o homem principal da ilha, chamado Públio, recebeu-os em sua casa. Públio era uma espécie de governador, talvez prefeito da cidade, mas ele é que dava as regras. E aquele homem, aquele governante, recebe Paulo. E o seu pai está doente. E depois de estar ali, então Paulo cura esse homem, cura várias outras pessoas, impondo as mãos e curando essas pessoas. No livro de Atos, todas as curas são acompanhadas da salvação. Não tem nenhuma cura que não seja acompanhada da salvação em Cristo Jesus. E é interessante, há uns anos atrás, foi membro da nossa igreja um rapaz chamado Leôncio. O nome é esquisito mesmo, mas é esse mesmo, não estou falando errado. O Leôncio e a Bia.
Leôncio ficou pouco tempo conosco, mas Leôncio era professor de inglês. E Leôncio fez o seu estágio de quase 10 meses na Ilha de Malta. Ele foi aprimorar o seu inglês na Ilha de Malta. E ele contou para mim que até hoje essa ilha é impactada por esse dia que Paulo chegou na Ilha de Malta. É uma ilha onde a maioria das pessoas são cristãs, igrejas vibrantes até hoje. É uma ilha que a gente não ouve falar muito, mas até hoje essa ilha sofre o impacto de missões que nasceu no coração de Deus. E Deus levou Paulo até lá, em meio a uma tempestade, para cumprir um santo propósito de salvar pessoas. A tempestade que Deus está te colocando não é à toa. Na tempestade você tem contato com pessoas. Na tempestade que enfrentamos, nós lidamos com pessoas. E Deus quer usar a sua vida para salvar pessoas. Se o negócio faliu, a enfermidade chegou, o conflito chegou, pare, respire, ore, equalize a sua visão e foque em Jesus Cristo. E use essa oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo às pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes você vai precisar pregar o Evangelho de Cristo a você mesmo. Porque nas horas de crise, muitas vezes nós esquecemos. No campo missionário, como eu disse, nós temos muitas frustrações. E uma delas que nós experimentamos, início do nosso ministério no Rio Grande do Sul, nós ficamos 4 anos, quase 5 anos no Rio Grande do Sul. Nosso ministério estava muito bom. Pela graça de Deus, nós chegamos numa igreja com 7 pessoas. Naquele momento, nós estávamos com aproximadamente 80 pessoas. Michele era diretora da Mary Kay. Tinha aproximadamente 80 mulheres na equipe dela. Nós já estávamos pesquisando qual seria o carro rosa da Michele. Na verdade, eu estava olhando o carro pensando que ele ia ser meu um dia, só tirar o adesivo rosa. Nós tínhamos um salário que hoje é muito bom, naquela época era excelente, somando os nossos 2 salários. Uma igreja vibrante. E Deus falou, acabou. Nós tínhamos uma casa em Estância Velha, trabalhávamos numa igreja em Gravataí, alugávamos a casa, alugávamos outra em Gravataí. E tínhamos trocado o nosso carro, a Cristal tinha 1 ano e meio de idade, e Deus falou, acabou o tempo de vocês no Rio Grande do Sul. Nós entregamos o ministério, ficamos um tempo sem saber para onde Deus nos levaria, nós não tínhamos convite, não sabíamos para onde iríamos, veio um convite para ir para a Espanha. Isso em junho de 2014. Em julho, mais ou menos, nós dissemos sim, nós vamos. A expectativa da igreja era que em outubro ou novembro nós estivéssemos morando na Espanha, mas as coisas não funcionam assim. Você tem que fazer toda a documentação, você tem que levantar recursos, imagina receber em real e pagar as contas em euro. Hoje, 6,4 mais ou menos o euro a cada real. Cada euro, 6,4 reais, na época era 4,5 mais ou menos. E nós então levamos quase 3 anos para levantar os recursos. Nós viemos morar aqui no Espírito Santo, vivemos aqui por 3 anos, servi a Igreja Batista em Taparica como pastor de famílias, e depois como auxiliar do pastor de jovens na Mata da Praia, e Deus nos levou para a Espanha. Nós vendemos a casa, nós vendemos o carro, nosso carro naquele momento era quitado, nós zeramos a vida aqui e fomos para a Espanha com um sonho e algumas malas. E o nosso sonho era morrer na Espanha. E nós chegamos lá na Espanha, e nós tínhamos ido na Espanha em 2015 para conhecer a igreja, conhecer o projeto que nós iríamos trabalhar, e foi uma viagem muito boa, e nós então Deus confirmou no nosso coração de que deveríamos ir. Nós voltamos para o Brasil, continuamos trabalhando para levantar os recursos, chegamos à Espanha em fevereiro de 2018. São fevereiro, março, em abril eu olhei para a Michele e falei, alguma coisa mudou na igreja. E a Michele falou, como assim? Você é muito pessimista, você é muito negativo. Eu falei, não, vamos esperar.
E aí depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos, nós ficamos sabendo que a igreja tinha passado por uma divisão, e a parte fiel às Sagradas Escrituras tinha saído da igreja, e nós então ficamos em meio a uma grande turbulência. Nós não concordávamos com muito do que estava sendo feito naquela igreja, para os irmãos entenderem o dilema. Um dia eu estava em viagem e a Michelle estava nesse culto, e o pastor pegou o microfone e ele fez toda a introdução do sermão sem sequer tocar na Bíblia, e depois de falar quase 50 minutos, ele disse assim: hoje não deu tempo de a gente ler a Bíblia, na semana que vem a gente continua. E foram embora. Esse era o nível. E nós então não concordávamos com aquilo, e nós estávamos longe de tudo, de todos, longe de pai, de mãe, de sogra, de sogro, da nossa igreja, a Igreja Batista Mata da Praia, da nossa agência missionária, CEPAL, e nós então começamos a ver o sonho ruir. Nós fomos para morrer, agora não tem mais projeto, agora a gente não se encaixa mais, a igreja quer que a gente faça coisa que a gente não, que fere a nossa consciência, e em um determinado momento a igreja disse: nós não vamos renovar o visto de vocês. Já estava quase 1 ano lá, a Michelle estava grávida da Elis, nós tínhamos tentado começar o projeto por 2, 3 vezes, a igreja não avançou com o projeto, e nós entendemos então que o problema não era os recursos para avançar com o projeto, mas na verdade eles não queriam avançar com o projeto conosco. E nós então falamos: olha, nós não vamos ficar refém de vocês, nós vamos seguir aquilo que Deus está nos direcionando, e nós vamos seguir a vida. Mas contando assim, é tudo muito bonito. Mas quando você está em meio à tempestade, o coração pesa. E quantas noites eu chorei com Deus. Quantos dias eu não saí da cama. E eu brigava com Deus, eu falava: Deus, eu tirei minha filha de uma situação tão confortável. Eu tirei minha esposa de uma situação tão confortável. E o Senhor me trouxe aqui do outro lado do oceano. O que o Senhor quer me ensinar, Deus? E Deus não falava nada. E eu não via Deus, eu não percebia Deus, e eu só chorava. Foram dias e dias chorando. E um dia, Michelle foi levar a Cristal para a escola. Eu levantei, tomei um banho, peguei minha Bíblia, entrei no meu escritório. Falei: Deus, eu só levanto daqui depois que o Senhor falar comigo através da sua palavra. Deus não falou na primeira hora, não falou na segunda, nem na terceira. Aquela noite eu passei a noite orando, com a palavra na mão. E a única coisa que eu entendi naquele momento é que eu precisava aplicar à minha vida tudo o que eu ensinava. Lembrar que Deus é soberano e que Ele cuida de todas as coisas. E que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Naquele momento eu entendi, eu tomei um outro banho e falei: Michelle, a partir de agora não tem mais choro. A partir de agora a gente vai aprender tudo que Deus quer nos ensinar com isso, e a gente vai continuar servindo a Deus com toda a força, com todo amor, com todo empenho. Deus abriu as portas para nós virmos para Gramado, tivemos convite para ficar na Espanha, entendemos naquele momento que era para virmos para Gramado, viemos, assumimos a igreja, estamos ali há 5 anos e meio, e hoje, quando nós olhamos para trás, depois de uma pandemia, culto de posse foi dia 15 de fevereiro, pastor Marcos. Dia 17 de março começou a pandemia. Ninguém sai de casa. A gente pensava que ia ser 10 dias, 15 dias. Foram meses. E aí depois, o ano passado, as enchentes. E Deus usou a nossa igreja para abençoar muitas pessoas. E enquanto nós passávamos pela enchente, pessoas do mundo todo me ligavam, me mandavam mensagem, enviavam recursos, ofertas em euro, ofertas em dólar, através de pessoas que eu conheci lá na Espanha. E hoje nós olhamos para trás e nós sabemos que Deus nos colocou onde estamos hoje. Mas antes de estarmos onde estamos hoje, Deus precisou forjar o caráter de Cristo em nós. E era necessário passar pela Espanha. Era necessário perder a casa, porque talvez a nossa confiança estava na casa. Era necessário perder o carro quitado, porque a nossa confiança estava nele.
Era necessário não ganhar o carro rosa, porque talvez o coração estivesse nele. E Deus nos mostrou que aquele que quer servir a Cristo precisa ter o coração único e exclusivamente em Cristo. Onde está o seu coração, meus irmãos? Mas além disso, o texto nos mostra no versículo 10, e eles nos prestaram muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Deus estava levando Paulo para Roma. Paulo está chegando em Roma, mas precisava de suprimentos para chegar até Roma. O navio tinha se despedaçado. Os suprimentos tinham ido embora. Durante a tempestade, eles jogaram todos os suprimentos fora. Se eles continuam a viagem sem ter naufragado ali, sem ter aportado na ilha, eles iriam morrer de fome e de sede. Mas Deus faz com que eles encalhem ali para prover os recursos para a próxima jornada e a chegada até Roma. Em toda tempestade, em toda dificuldade, nós podemos encontrar a provisão de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua tempestade, eu não sei qual é o seu conflito, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu tenho convicção de que quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Lembre-se disso. Na vida missionária, o pouco com Deus se transforma em muito. Deus pegou uma igreja simples de Antioquia, que olhou para dois homens, o melhor que eles tinham na igreja, Paulo e Barnabé. E essa igreja impôs as mãos. Paulo e Barnabé saíram na primeira viagem. Depois, na segunda viagem, eles se dividem, mas Paulo segue com Silas, com Lucas. E depois vem a terceira viagem. Através daquela pequena igreja. Com Deus, Deus usa as coisas improváveis para confundir as prováveis. Ele usa a loucura para confundir a sabedoria do mundo. É isso que ele faz. Deixe Deus usar a sua vida. Se coloque à disposição. Aprenda em meio à tempestade. E desfrute do suprimento de Deus em Cristo Jesus. Amém? Oremos, meus irmãos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado uma vida a viver. Obrigado porque, ao viver essa vida, o Senhor tem usado todas as circunstâncias, todas as situações para forjar Cristo em nós. E nós vemos no livro de Atos, um livro que foi escrito para alcançar os confins da terra. Um livro que mostra o avanço da tua igreja até os confins da terra. E obrigado porque essa mensagem chegou até nós. Obrigado porque fomos impactados por ela, fomos resgatados por essa mensagem. E hoje, Pai, podemos desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Mas Deus, não permita que nos esqueçamos que essa vida também é feita de tempestades. Que na tempestade o Senhor está forjando o caráter de Cristo em nós. Que possamos crer de todo o coração na sua soberania e desfrutar da liberdade que encontramos ao nos deparar com a sua soberania. Entendendo, Pai, que o Senhor usa as tempestades para forjar Cristo em nós. Continue a boa obra que começou em nós, Pai. Que possamos lembrar que o Senhor não tem compromisso em nos satisfazer. O Senhor não nos prometeu nos dar boas coisas. O Senhor não nos prometeu nos dar casa nova, carro, conforto. Não. O Senhor nos prometeu que teríamos aflições, mas que poderíamos confiar que o Senhor iria cuidar de todas as coisas. Nós vemos tantos exemplos de homens que pereceram, começando pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Ele que era Deus,
abriu mão de toda a sua glória para viver entre nós. E estando aqui, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tendo pecado algum, foi injustamente julgado, condenado à mais vil, à mais horrorosa, à mais vergonhosa morte. E nós dizemos que somos seus seguidores e queremos luxo. Nos perdoa, Pai. Nos ensina, Pai, a ter a simplicidade que encontramos em Cristo e em todos os seus discípulos. E a viver uma vida que glorifique ao Senhor, que dignifique o Senhor, enquanto proclamamos o Evangelho de Cristo a toda a criatura. E que na ação do Teu Espírito Santo o Senhor chame, que a Sua graça irresistível seja revelada a cada pessoa com as quais tivermos contato. E que o Senhor chame esses pecadores impenitentes para a Sua maravilhosa luz, como o Senhor nos chamou um dia. Ouça, Pai, a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, o livro de Atos, como eu li no início, ele começa com um sumário. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós vemos Paulo chegar aos confins da terra. Mas ele termina no capítulo 28, dando a entender que tem uma missão a continuar sendo vivida. E essa missão está nas suas mãos e nas minhas mãos. Então continue pregando o Evangelho de Jesus Cristo, para a glória de Deus, até que Ele venha. E a nossa fé, o nosso desejo do coração é que verdadeiramente o Brasil, a nossa pátria, seja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe e que nós possamos nos ver em breve para a glória de Deus. Pastor Marcos. Nós já estamos encerrando, mas nós queremos agradecer a Deus muitíssimo pela vida do pastor Diego e família. João 15,16 diz: não fosse vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades desse fruto, e o vosso fruto permaneça. E tudo aquilo que você pedir ao Senhor, diz a palavra, Ele vos concederá. Diego, eu, antes de do pastor Irineu Petra a bênção, eu passei ontem o dia ensaiando uma canção para oferecer para vocês. Senti no coração de presenteá-la com uma música que não é minha, mas eu quero oferecer para vocês. Eu acredito que o Senhor tenha algo para vocês guardem como uma boa lembrança e como um presente do pastor Marcos para a vida de vocês. Para você. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti, eu preparei para ti, muito mais do que sonhou, e ao teu coração chegou, eu preparei para ti. Eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. E é por isso que estás aqui. Não te deixo desistir se eu falei. Você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer.
por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. É assim que Deus faz. Como você falou, seu testemunho, sua história, e é nesse momento, no tempo da crise, que a gente descobre o Deus que nós temos. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. E é por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim, até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá: foi Deus. Essa é a minha resposta. Deus é a nossa vida, Deus entrando com permissão, é Deus providenciando, é Deus curando, é Deus abrindo portas e respondendo às interrogações dos nossos corações. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você responderá. Alguém vai perguntar como que aconteceu, você, Diego, responderá: foi Deus. Foi Deus na minha vida, foi Deus na minha família, Deus na minha casa, Deus no meu ministério. Foi só por causa do Senhor que eu resisti e eu estou aqui. Eu queria deixar esse presente para você, viu? Missionário, homem de Deus, Pastor Irineu. Boa noite, queridos. Que Deus possa já ter falado ao teu coração nesta noite, amém? Eu quero passar alguns avisos bem rápidos, nós já estamos com o horário meio avançado. Mas eu quero reforçar a palestra que nós teremos sábado às 17 horas. Nós teremos a palestra para as famílias que têm problema de autismo, mas famílias que também não têm esse problema, venha assistir a palestra, porque ela serve para todos, para a gente ajudar as famílias que têm. Não é para as crianças, nós vamos ter um momento das crianças separado. Nós queremos trazer os pais, os adultos para esse bate-papo com a gente. É um bate-papo, não é bem uma palestra. Vai ser um bate-papo, nós teremos um lanche, teremos um cafezinho corajoso e nós teremos essa conversa, perguntas e respostas, nós teremos um diálogo, não é um monólogo, um diálogo para entendermos um pouco do autismo. Então, venha, traga um visitante, traga uma família, um casal visitante, venha para assistir conosco. Amém? O dia 23, próxima terça-feira, se eu não me engano, eu quero uma reunião com a diretoria da igreja, a diretoria estatutária e pastor Marcos, a irmã Cristiane está lá embaixo, Delmiro avisa, a irmã Cristiane, dia 23, às 19 horas, né? 19 horas, uma reunião, porque o dia 28 nós teremos a nossa assembleia, então nós precisamos desta reunião. Então, o dia 23, com a diretoria estatutária, se o Cristiano puder estar conosco, Cristiano venha,
também na nossa reunião, amém? Então, dia 23, não esqueça, eu vou colocar no grupo, às 19 horas. E a irmã Rosa falou que eu estou de férias, realmente estou de férias aqui na igreja, mas não parei nem um momento ainda. E amanhã nós estaremos iniciando um trabalho ali na Igreja Batista, em Vera Cruz, em Cariacica. Nós ficaremos a semana toda trabalhando ali de pedreiro. A semana toda estaremos trabalhando, do dia 15 ao dia 20, nós estaremos ajudando a igreja, um grupo de homens estará ali ajudando aquela igreja. E o dia 28 nós teremos a nossa assembleia e nós teremos o encerramento da campanha de missões, mas nós vamos estender até o segundo domingo de outubro, que é o dia 12 de outubro, porque nós vamos fazer um almoço, vamos fazer alguma coisa para missões. Então nós estaremos estendendo até lá. Mas o dia 28 nós teremos conosco o missionário Pedro Dutra, estará conosco dia 28 no culto da noite. Então não deixe de vir e trazer um visitante, amém? E o dia 30 de outubro eu estarei viajando para outro projeto missionário lá no Mato Grosso do Sul, lá na capital, Campo Grande, num bairro da capital. Nós estaremos construindo um templo. Esse templo é construído com 10 dias. Em 10 dias nós deixamos tudo pronto, funcionando, tudo funcional, inclusive com o missionário. Então nós estaremos ali 10 dias trabalhando. Os irmãos, orem por esse projeto. Ali vai dar umas 220 pessoas mais ou menos trabalhando e evangelizando. Então são 10 dias de trabalho intensivo, de noite trabalhando e evangelizando. Então ore por nós, amém? Então esses são os nossos avisos. Eu quero orar, encerrando. Então eu quero orar, mas quero antes deixar um desafio para vocês. Quando você sair ali na rua, você está adentrando um campo missionário. Não deixe de pregar o evangelho. A nossa missão está iniciando. Dos apóstolos terminaram, a nossa está iniciando. Então nós temos que pregar até Jesus voltar. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho, temos que continuar pregando. Então quando você sair aí à rua, você está adentrando o campo missionário. Então prega o evangelho. E quando nós fecharmos isso aqui, Jesus não pode ficar aqui, não é mesmo? Então leve Jesus para sua casa. Faça de Jesus o seu hóspede. Não deixe Jesus aqui. Leva Jesus para a sua escola, para o seu trabalho, para o seu bate-papo com os vizinhos. Leve Jesus com você. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o amor maravilhoso do nosso Deus, que a graça salvadora que é Cristo Jesus, que as divinas e amorosas consolações do Espírito possam estar sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus que se reúne em algum lugar da terra, não só hoje, mas hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Tem cantina hoje? Então hoje você desceu aí embaixo, tem cantina. Então tem alguma coisa para comer, tá bem? Com oração silenciosa estamos despedidos. Que Deus nos abençoe.